Você quer trabalhar em casa, com carteira assinada, tudo certinho, bem remunerado, tendo prêmios por desempenho? Então assista esse vídeo aqui que eu vou te explicar como é que você pode ter tudo isso. Primeiro de tudo, eu me chamo Cristiano Cavalcanti e eu sou professor de concurso público, de coisa da OAB, alguns cursos na área de investimento, alguns cursos na área empresarial. E eu estou muito feliz de poder estar gravando esse vídeo, podendo fazer esse convite para novos e futuros empregados da Miners, que é a empresa que hoje gerencia os cursos que eu gravo. Então, não existe só de professor, tem N outros projetos, aí, N outras coisas que vão sair do forno, mas todos eles giram em torno de uma coisa. O que é a Miners? Que empresa é essa? Qual que é o objetivo dessa empresa? Você tem que entender isso para você ver se realmente você serve para a Miners. Porque se você servir, sim, você vai ter tudo isso que eu falei, um trabalho legal, bem remunerado, podendo trabalhar em casa, fazendo seus horários. Então, antes de eu poder falar mais sobre o que é a Miners e tal, deixa eu esclarecer uma coisa que já aparece na cabeça de todo mundo nesse momento do vídeo. É o seguinte, aonde que eu vou trabalhar? Porque eu estou na cidade tal, eu estou na outra cidade. Onde que fica essa empresa Miners? A Miners é uma empresa sediada em Brasília, mas ela tem empregados espalhados por todo o Brasil. Porque a gente, nós da Miners, temos realmente uma cultura de home office. Nós trabalhamos remotamente. Então você tem que ter na sua casa uma internet boa para você poder trabalhar. Não adianta você ter uma internet de 1 mega, 2 mega. Tem que ter uma internet de pelo menos uns 10 mega para você poder trabalhar. E a segunda coisa é que você, para poder se candidatar aqui na Miners, você tem que ter um perfil de uma pessoa que consegue trabalhar em casa. Isso tem várias coisas envolvidas. Por exemplo, você vai passar a maior parte do tempo sozinho. Apesar de estar interagindo com a gente, você não vai estar fisicamente com a pessoa. Algumas pessoas não conseguem trabalhar se não tiver uma pessoa do lado dela. Então, obviamente, isso é atenuado se você tem uma esposa, filhos em casa, que aí está trabalhando o tempo todo, tem as crianças ali. Então, tá tudo bem. Então, você tem que pensar nisso. Eu sou capaz de trabalhar em casa? Uma outra coisa, além do convívio, que você tem que pensar se você tem, é uma certa disciplina para você dar conta de trabalhar em casa. Você dá conta de realmente cumprir suas tarefas sem ter ninguém em cima de você enchendo seu saco? Algumas pessoas simplesmente não conseguem trazer resultados se não tem alguém em cima delas. Aqui, esse tipo de pessoa não vai funcionar. Aqui, por exemplo, se eu tenho uma tarefa para poder executar, não tem ninguém me cobrando. Eu simplesmente tenho que executar aquela tarefa. E tenho que entregar essa tarefa no prazo. Então pense se você tem essas características. Se você tem essas características de a internet você pode conseguir, mas se você consegue, acredita que consegue trabalhar em casa, então vamos continuar que agora eu vou falar sobre a empresa. O que é a Miners? Como ela funciona? Por que esse nome Miners? A gente acredita fortemente que toda pessoa tem dentro dela ouro. Ouro mesmo. Ouro bruto. E cabe a nós mostrar para essa pessoa que ela tem esse ouro lá dentro. Para que ela possa extrair esse ouro, possa mostrar para o mundo esse ouro. Seja essa pessoa um empregado nosso, uma pessoa que trabalha com a gente, ou uma pessoa externa, um cliente, um aluno. Então a gente não acredita simplesmente na motivação vazia. Você pode, você consegue. Não. A gente sabe que tem técnica para poder fazer as coisas. Por exemplo, um curso de concurso público, eu vou falar com a pessoa, não basta você sentar e ficar se esforçando. Não basta, e realmente não basta mesmo isso. Não basta a pessoa sentar e ficar lendo livros 8 horas por dia, ou assistindo videoaulas, por exemplo, 8 horas por dia. Isso ela está sendo aluno. Como é que ela se torna um estudante? Estudar não é assistir a videoaula, é o que você faz depois de assistir a videoaula. Não é ler o livro, é o que você faz depois de ler o livro. Ali é realmente onde você vai construir a sua aprovação. E no curso, por exemplo, eu ensino como é que a pessoa estuda de fato, como é que ela vai progredir, como é que ela vai melhorar naquele caminho, para ela poder realmente passar no concurso. Senão ela vai se empenhar, vai se sacrificar, vai acreditar e não vai ter resultado. Porque ela está sendo só um aluno, ela não está sendo estudante. Então a gente acredita muito nesse tipo de coisa. De que a pessoa sim, ela tem que acreditar, sim, ela tem que se empenhar, mas tem que fazer as coisas do jeito certo, do jeito que dá resultado. Então não é estudar, é o que faz depois, não é ler, é o que faz depois de ler. E assim por diante. Esse conceito a gente chama, que a gente se chama dos mineiros, os mineradores. Por isso que a empresa chama Miners. Que a gente vai lá, resgata o que a pessoa tem de fantástico dentro dela e mostra como é que ela pode extrair aquilo. E a pessoa descobre aquilo dentro dela. Puxa, eu tenho isso aqui. E é formidável isso. Uma pessoa que, por exemplo, nunca tinha tido chance de passar numa prova de concurso, passou num concurso top. Um outro que tinha formado, por exemplo, em direito e queria exercer a profissão de advogado, não tinha passado na prova do exame de ordem ainda. Saindo um pouco da área de provas, né? A outra pessoa, por exemplo, sempre quis fazer várias coisas na área empresarial e nunca conseguiu começar, ela sempre teve muito medo, sempre procrastinou muito. Então a gente vai e ensina para a pessoa a
técnica de como fazer as coisas. Claro que tem uma motivação, claro que tem uma melhoria, mas o principal é a pessoa aprender a fazer a coisa do jeito certo. Então, se você acredita que isso de alguma forma mexe com você, se você acredita que as pessoas têm dentro delas um potencial gigantesco e elas não afloram, não é por falta de querer, não é por falta de motivação, é sim por falta de técnica, você pode cogitar sim trabalhar aqui na Miners. Porque a gente respira isso de manhã, de tarde e de noite. E a gente aplica essa cultura não só com nossos clientes, com nossos alunos, com nossos investidores, mas também com os nossos empregados, os nossos colaboradores. Porque se a pessoa chega aqui, ela tem que crescer, ela tem que aflorar cada vez mais, ela tem que ter desafios cada vez mais legais, ela tem que aprender cada vez mais coisas. E isso é fantástico, isso faz a pessoa crescer, ela vai pegando projetos cada vez mais complicados para ela poder aprender, tocar, conduzir, e a coisa toda cresce. Então você tem que ver isso. Se você tem essa queda, para não um trabalho repetitivo, aquela coisa que você fica ali, não. Você vai ter que aprender coisas novas. Essa é a primeira habilidade que você tem que ter para poder vir para cá. Capacidade de aprendizado. Porque aqui, a gente não vai colocar você numa tarefa e você vai ficar lá, não. Aqui a gente, por acreditar que você tem que desenvolver, a gente vai passar por você várias coisas novas, vai passar cursos, você vai ter treinamentos e você vai ter que entregar resultado em cima dessas coisas todas. Então você tem que se sentir confortável com esse desconforto, percebe? Porque você vai ter que crescer, você vai ter que se desenvolver. Então a primeira característica é essa, você tem que ter uma capacidade de aprendizado. E a segunda característica primordial que você tem que ter é uma grande capacidade de comunicação escrita. Tem que ter isso. Porque é uma empresa remota. A maior parte do tempo a gente passa se comunicando através de chats internos da empresa. A gente não vai fazer uma videoconferência toda vez que tiver alguma dúvida. É inviável. Então você tem que ter uma capacidade boa de escrita. Não só para lidar com a gente, mas para lidar com nossos alunos, para lidar com nossos clientes, para lidar com o mundo exterior. O tempo todo a gente está escrevendo. Então você tem que saber escrever. Se você não dominar o português, por favor, não se candidate. Isso vai aparecer durante o processo seletivo que o seu português não é bom. Além da capacidade de escrita, você também tem que ter uma grande capacidade de leitura. Se você lê os textos e não entende, não vai funcionar. Porque ao mesmo tempo que você está escrevendo, todos os outros empregados estão escrevendo para você também. Poxa, tem como você fazer essa demanda e tal. Se você não consegue ler o que a pessoa escreveu, não consegue interpretar o que a pessoa pediu, vai ter problema. Você não vai ser um empregado tão bom quanto você poderia ser. Então, se você quer se candidatar a uma vaga de emprego, você tem que pensar principalmente nessas 4 coisas. Na primeira, eu realmente quero descobrir dentro das pessoas o melhor que elas têm e fazê-las aflorarem aquilo, não só com motivação vazia, mas com técnicas. Você quer ser um mineiro? Você quer trabalhar com educação de verdade? Então, você passou na primeira coisa. A segunda, você tem ali capacidade de poder aprender. Sim, você tem capacidade de poder aprender coisas novas. Terceira coisa, você tem capacidade de escrita boa, a capacidade de leitura boa. Você consegue se comunicar bem através da escrita. E a quarta coisa, que foi a que eu falei primeiro, você acredita que você consegue trabalhar remotamente? Porque acaba que a solidão não é tão real. A gente acaba conversando tanto entre a gente que você não tem um sentimento de solidão. Mas você é capaz de trabalhar em casa? Se você acredita que você tem essas 4 coisas, então ótimo. Vamos trabalhar, vamos para cima, venha participar desse processo seletivo. Como é que é assim que chama o processo seletivo? Vai ter vários encontros ao vivo. Eu vou estar ao vivo, depois vai estar uma outra pessoa, depois vai estar outra. E durante esses encontros você vai ser submetido a um teste. Por exemplo, testes escritos, alguns testes de múltipla escolha, que a gente vai procurar validar exatamente a sua aderência a essa cultura nossa, e acreditar que as pessoas têm isso, ao mesmo tempo o seu português e sua capacidade de aprendizado. A gente vai validar isso. Você vai ser submetido a testes onde isso vai procurar ser verificado. E isso vai culminar em entrevistas ao vivo. Então vai começar com várias pessoas mandando, se cadastrando para essa vaga. A gente vai fazer o processo seletivo. Nesse processo já vai ficar muita gente no meio do caminho que não tem um português legal, não sabe escrever, ou que não sabe se expressar, ou que não tem a nossa cultura, que não tem essa coisa de querer ir para cima, de querer vencer, de querer aprender, de querer crescer as outras pessoas. A pessoa que não tem isso, a pessoa vai acabar ficando durante o processo seletivo. E no final, vão ter entrevistas remotas, eu vou estar num vídeo, ou então outra pessoa vai estar num vídeo, entrevistando você, para ver se você tem isso. Então, é um processo seletivo mesmo. Não precisa ficar preocupado com concorrência com outros candidatos, porque a grande verdade mesmo, é que se você realmente tiver o que a gente quer que tenha,
você vai entrar. Não tem um porquê uma empresa igual a Miners não chamar as pessoas que têm um perfil dela. Por incrível que pareça, uma minoria vai ter esse perfil. Se você acredita que você tem, venha fazer parte. Porque vai ser uma alegria receber você como empregado aqui dentro. A grande maioria não tem. A grande maioria não tem um português bom, ou não consegue aprender, ou não consegue trabalhar remotamente, ou não acredita de verdade que as outras pessoas têm um potencial gigante dentro delas. Então, se você acredita que você tem, venha fazer parte. Não se preocupe com concorrência, não é aquela coisa do tipo... quer dizer que se chegar no final e 5 pessoas passarem tudo, vocês vão contratar 5? É bem provável que sim. Mas se for 50, não, vai ter um limite de contratação. Mas a gente, obviamente, vai procurar o mais rápido possível contratar quem a gente não contratou. Porque a gente sabe que o que faz a diferença, faz uma empresa ficar cada vez melhor, são as pessoas que pensam como a gente, que agem como a gente e que estão tão determinadas quanto a gente. Então, é isso. Normalmente, você, após passar o processo seletivo todo, você vai ter um período de experiência. A gente vai assinar a sua carteira, a empresa vai assinar a sua carteira, e você vai ter um período de experiência ali, onde você vai estar aprendendo e mostrando se de verdade você é quem a gente acredita que você já é. Se você passou pelo processo seletivo, você convenceu a gente que você tem determinadas características, determinados comportamentos. Então, você vai ter 3 meses para provar isso aí. E é um período de experiência, assinado em carteira certinho, deu ok, aí sim você passa a ser efetivo, sai do período de experiência, do período ali de um trabalho temporário. Aí o salário já melhora, já é bem legal as coisas que vêm logo em seguida. E aí você está no nosso time para valer mesmo. Então, se está afim de desafio, está afim de crescer, está afim de experimentar coisas novas, venha. Mas apenas se você acreditar que você tem a nossa cultura. Tudo bem? Então é isso. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora abra seu caminho. E vamos trabalhar duro. Vamos para cima. Ok? Eu peço a você que seja muito sincero em todas as respostas que você tiver que responder. Se perguntar para você o que é mais importante, chegar no horário ou se atrasar, se desculpar. Se você não sabe, responde não sei. Se você souber, escreve. Seja honesto, porque você vai facilitar demais o nosso trabalho aqui. Por incrível que pareça, se você for o mais honesto possível, a gente vai perceber não só a sua honestidade, como a gente vai perceber quem você é de fato. O que vai facilitar muito depois, quando a gente for te entrevistar ou quando você vier trabalhar aqui. Então, eu acredito em você, acredito que você pode crescer e acredito que se você está até aqui vendo isso é porque você realmente acha que pode agregar. Então, vamos para cima, vamos trabalhar. Aqui embaixo deve ter a relação de vagas com a descrição um pouco mais detalhada de cada uma. Deve ter um botãozinho lá, se tiver uma vaga ou duas. Às vezes tem um prazo, até tal limite a gente vai estar recebendo, depois vai estar fechado a seleção para a gente iniciar o processo seletivo. Aqui embaixo vai ter as demais informações agora. Então, clique, faça o seu cadastro e depois disso você deve receber um contato nosso, tá ok? Provavelmente por e-mail, te convidando para participar num determinado dia da primeira prova. Tudo bem? Do primeiro encontro, da primeira parte seletiva. Tudo bem? Então, vamos trabalhar, vamos dar duro, vamos para cima. Eu sou Cristiano Cavalcante e seja bem-vindo a Miners.